que os escolásticos defenderam a partir de Aristóteles e qualquer das teorias da percepção que aparecem em seguida. Então, ontem estava no Rio de Janeiro estudando uma par de Hobbes sobre a percepção. Os escolásticos de Aristóteles diziam o seguinte, diziam que todo objeto ele tem em si, vamos dizer, articulada, uma multiplicidade de formas simultâneas. Tá certo? Por exemplo, se você pega um sapo, ele tem a forma, né, espacial de sapo. E por isso mesmo, ele tem, considerado num outro plano, ele tem a forma visível de sapo. A forma visível não é a mesma coisa que a forma espacial. Mas estão juntas, não são separáveis. Ao mesmo tempo, ele emite um som de sapo. E se você o fritar com ele, vai ter gosto de sapo. Tá certo? Então, esses vários aspectos, vamos dizer, o aspecto espacial, visível, auditivo, táctil, etc., etc., tá certo? Eles são as várias formas cuja síntese inseparável compõe o objeto. Não é isso? Então, no que consiste a percepção? Consiste apenas na correta leitura dessas várias formas. Não é isso? Se você toca o sapo, você sente o formato espacial de sapo. Se você vê o sapo, você interpreta aquilo como sapo. Tá certo? Então, e no fim, se você tem ideia de que é um sapo, é por quê? Porque além de ter todas as formas sensíveis de sapo, ele tem a forma inteligível de sapo, senão você não inteligiria que é um sapo. Não é isso? Se você percebe que é um sapo, se você percebe que este bicho se enquadra num conceito assim, 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 é porque a forma dele é, vamos dizer, o correspondente objetivo do que este conceito afirma. No meio de todo o processo sensitivo existe a inteligência. A inteligência que intelige a forma inteligível. Tá certo? Abaixo dela você tem as várias outras capacidades que também são intelectuais a seu modo, que também são, vamos dizer, intelectivas a seu modo. Tá certo? Que são capacidades de você apreender essas várias formas, tá certo? Articuladamente num mesmo objeto, sem esquecer que vem do mesmo objeto, tá certo? Então, aí você tem o desdobramento, tá certo, dessas faculdades nos vários sentidos. Então, a visão pega os aspectos visíveis, o tato pega os aspectos espaciais, etc., etc. Não é isso? E, ao mesmo tempo, vamos dizer, o primeiro nível da síntese é simplesmente a reunião de todos esses sentidos num objeto único. Não é isso? E é isso que eles chamam o sentido comum, os sensus comunes, que já é um rudimento da inteligência. Tá certo? A teoria é bastante elegante e, de fato, não há nada que possa derrubá-la. Qualquer outra coisa que você acrescente, não vejo como... Né, por exemplo, eu não creio que seja negável, por exemplo, que os sentidos próprios, como visão, audição, etc., etc., não captem as formas correspondentes aos outros sentidos. Ou seja, o olho não ouve e o ouvido não vê. Então, cada um só pega o seu. Então, como é que você sabe que tudo está no mesmo objeto? É evidentemente porque você tem a capacidade de fazer isso. Se você pega, porque pode fazer. Isso que se chama, não sabemos como funciona isso, mas sabemos que essa função existe. E é isso que eles chamavam os sensus comunes, que é a identificação, vamos dizer, da fonte unitária dos vários sinais recebidos. Então, em primeiro lugar, isso quer dizer que Aristóteles e os escolásticos viam o processo de percepção como um simples processo de informação. A entrada de informação e síntese de informações. E isto foi, vamos dizer, muitas vezes trabalhado, retrabalhado, em muitas versões diferentes, cada vez mais elegante, etc., etc. De repente aparece Thomas Hobbes e diz o seguinte: isto é tudo uma besteira. O que acontece é o seguinte: o que acontece é que o objeto da percepção, ele pressiona o nosso corpo e o nosso corpo de dentro ele reage à pressão. E é assim que se dá a percepção. Então, por exemplo, você quando, né, se você apertar o seu olho, você vê uma luz. Se apertar o ouvido, você ouve um som.
Então, quer dizer, quando você ouve um som de fora, é porque você está sendo apertado. Então, isto é o que na fase moderna se chama a teoria da percepção. Mais ainda, ele diz, os estímulos que vêm do objeto, tá certo? Vamos dizer, aparecem em você como representações. Então, se um objeto apertou seu ouvido, você ouve um som. Mas o som que você ouviu é uma representação. Esta representação não está no objeto. Quer dizer, o som que você ouve não é o som que o objeto emitiu. Porque se fosse o som do objeto, ainda estaria nele e não estaria em você. Portanto, em princípio, não há muita relação entre o que você ouve e o som que foi ouvido fora. Né? Mas não é uma coisa séria. Está entendendo? E as pessoas até hoje estudam isso como se fosse, né, uma coisa digna de atenção, quando é evidentemente uma bobagem. Né? Mas é uma bobagem expressa assim, com um tom de superioridade. Não, aqueles caras tinham aquela teoria da forma, chamavam espécies, aquela teoria das espécies. Isso é tudo uma besteira. Na verdade, é assim, eu aperto seu olho, você vê uma luz, né? Puxa sua orelha, você ouve um som. Não é isso? E mais ainda, o som que você ouviu não foi aquele que emitiu. O som que está em você não é o mesmo que está no objeto. Porque se estivesse lá, você não teria ouvido nada. E assim vai. As teorias de Descartes não são melhores do que essa. Entendeu? Então, isso é para vocês terem ideia do que é uma catástrofe intelectual. É quando você passa, vamos dizer, de um esforço coletivo organizado durante séculos, com milhões e milhões e milhões de discussões enormemente cuidadosas, tá certo? Para, de repente, um sujeito que lá no castelo do conde e tal, inventou um não sei quê. E como o conde deu dinheiro para publicar o livro, ele publicou. Eu só posso entender isso, vamos dizer, como uma promoção de uma pseudo-intelectualidade, tá certo? Promoção proposital, feita pela casta aristocrática, para ver se disputava um pouco de espaço com o clero. Só posso entender isso aí. Ah, eles têm um monte de intelectuais, vamos arrumar uns também. Pega uma grana aí, tem um tal de Hobbes, dá um dinheiro para eles. E, evidentemente, sempre aparecerão pessoas talentosas e necessitadas de dinheiro, tá certo? Que aceitarão isso, ou então até algum aristocrata pode se meter a fazer suas próprias especulações depois que se aposenta, como por exemplo fez Descartes. Então, tendo esse antecedente, esse consequente da escolástica, vocês têm realmente uma ideia do que foi isso e da força estruturante que isso ainda tem residualmente em todas as nossas discussões. Isso tem mais força do que qualquer outra filosofia moderna, porque qualquer filosofia moderna, porque nenhuma delas, vamos dizer, abarca um universo assim tão grande. Nós só podemos encontrar, vamos dizer, como um paralelo, vamos dizer, de esforço coletivo prosseguido ao longo de tanto tempo no marxismo. O marxismo tem 150 anos, mais ou menos, né, de idade, e ele é uma coletividade organizada que está falando mais ou menos das mesmas coisas. Tá certo? Então, não deixa de ser uma escolástica à sua maneira. Né? Quer dizer, é um esforço filosófico, ao mesmo tempo pessoal e coletivo, da parte de cada um, na qual cada um, partindo, vamos dizer, da sua experiência, das suas verificações pessoais, da sua própria busca de unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, tá certo? Propõe algo, tá certo? À coletividade, né, que lhe devolve com correções. Nesse sentido, o marxismo é evidentemente uma escolástica. Uma outra seria a psicanálise, por exemplo, tá certo? Mas é evidente que nenhuma dessas tem nem a amplitude de assunto e nem a elevação, tá certo? De inspiração, e muito menos a perfeição técnica e a honradez intelectual da escolástica. Tá certo? Então, isso quer dizer que nós ainda dependemos da escolástica e para toda a humanidade, que saiba ou não,
ela ainda é o ponto de referência. Não a escolástica considerada como conteúdo filosófico, tá certo? Mas como forma, né, de organização da atividade intelectual, arraigada, por um lado, na realidade, na experiência efetiva, tá certo? E, por outro lado, elaborada num edifício doutrinal comum. Diga. Sobre a percepção, assim, nós captamos os objetos a partir de algumas categorias perceptivas, né? E essa... Por exemplo, quando nós dizemos isso aí, por exemplo, é o Kant, é o Kant e o Jean Piaget. Né? Essas afirmações, nós captamos a partir de certas categorias cognitivas. Né? Quando Kant diz isto, o que ele está fazendo? Qualquer escolástico concordaria perfeitamente com isto, tá certo? Porém acrescentaria imediatamente. Você capta de acordo com certas categorias perceptivas porque o objeto emite de acordo com certas categorias emissivas. Isso imediatamente. Qualquer escolástico mataria isso na primeira. Ou seja, você só pode captar aquilo que está na sua estrutura de percepção, porque o objeto só pode emitir aquilo que está na sua estrutura de emissão. Se um sapo quiser cantar como um rouxinol, ele não pode. Então esta informação auditiva ele não passará para você. Você está entendendo? A gente tem certeza, por exemplo, né? Os cães, por exemplo, eles não têm a especularidade, né? Eles não conseguem perceber que eles estão frente a um espelho, né? Alguma coisa assim. Uhum. Então, eles veem algo parcial, né? A gente não poderia estar... Esse é um dos motivos pelos quais você tem um cachorro e não é o cachorro que tem você. Não é assim? Quer dizer, quando você pega um animal que ele tem uma limitação, tá certo? Perceptiva que você não tem, e ao mesmo tempo você pode ter uma limitação que ele não tem, a qual dos dois incumbe saber isso? A você ou o animal? Eu vejo mais, mas assim, não existiriam visões, não sei, visões mais complexas, não sei. Assim. É claro que existe. É evidente que existe. Se aparecer ali um anjo, ele vê você, vê o cachorro, entende tudo que você está percebendo, o que o cachorro está percebendo, a articulação dos dois, etc, etc. Tá certo? Mas note bem que tudo isso aí pressupõe uma estrutura não somente do sujeito, mas também do objeto. Está entendendo? Ou seja, a ideia de formas a priori da percepção, só existem formas a priori da percepção porque existem formas a priori da emissão. E Kant diz o quê? Não, o objeto para o Kant nem existe, ele é só apenas um sujeito. Não? Então, este é o problema que nós estudaremos quando entrar na filosofia moderna, que é o problema da prioridade cognitiva do sujeito, que é uma das maiores cretinices que alguém já pode ter pensado ao longo da história. Quer dizer, que você achar que o sujeito é certo para si mesmo e o objeto é apenas, vamos dizer, um fenômeno que se apresenta a ele. Quer dizer, qualquer escolástico de 15º escalão, tão logo você dissesse isso, ele já perguntaria, mas como você poderia ser sujeito sem ser objeto também? Você não pode conceber o sujeito em si? Vamos definir, o sujeito é aquele que recebe a informação. Isso até no seminário eu expliquei já, não sei se você está nessa aula. Que, vamos dizer, não é um raciocínio que se encontra em nenhum filósofo escolástico, mas que é um raciocínio que eu faço, partindo de uma inspiração que seria aristotélica, não tanto escolástica quanto aristotélica. O que diria Aristóteles se estivesse ouvindo uma coisa dessa? Tá certo? Ele diria muito simples, o sujeito é aquele que recebe a informação e o objeto é aquele que emite. Você pode conceber algum ente que somente receba informações sem jamais emiti-la, ou outro que só as emita sem jamais recebê-las? Impossível, é? Portanto, tudo aquilo que é sujeito sob certo aspecto é objeto sob outro aspecto ou sob o mesmo. Está compreendendo? Portanto, se você tem estruturas a priori do conhecimento enquanto sujeito do conhecimento, você também as tem enquanto objeto. E é por isso que eu posso falar das suas estruturas. Nesse momento, vocês já estão transformando você em objeto. Eu estou descrevendo as suas estruturas a priori do conhecimento, então para mim você é objeto.
Está compreendendo? Então, você dizer que a coisa em si é inacessível, eu digo que ela é tão inacessível quanto o sujeito em si. Coisa que Santo Agostinho já tinha percebido. Ele dizia essa coisa mais simples do mundo: eu não sei tudo a meu respeito. E se você não sabe tudo a seu respeito, também não sabe a respeito de um sapo. Mas isso faz parte da sua estrutura e faz parte da estrutura do sapo também. Você não pode saber tudo a respeito do sapo, por quê? Porque o sapo também não pode manifestar tudo o que ele é simultaneamente. O coitado do sapo só pode emitir certas informações a cada momento. Então tem uma forma de estrutura de existência temporal, então ele não tem a simultaneidade da manifestação. Portanto, ele não pode ser conhecido na sua inteireza por outro ser temporal, porque ele também não existe na sua inteireza. Então, se você não sabe tudo a respeito do sapo, isso não é uma deficiência sua, isso é uma deficiência do sapo. E o conhecimento que você tem dele é limitado, porque ele é limitado, portanto, esse conhecimento é perfeitamente adequado à forma de existência dele. Isto aqui qualquer escolástico perceberia no primeiro momento. Mas acontece que quando o Kant abre a boca para falar desse negócio, os escolásticos não eram mais escolásticos, já estavam, como é que se diz, eram escolásticos contaminados de racionalismo clássico, como Christian Wolff. Era um escolástico meio spinoziano, meio cartesiano, tá entendendo? Então não eram mais escolásticos de verdade, tá entendendo? Mas se fosse, sei lá, São Tomás de Aquino, nem precisaria pensar, São Tomás de Aquino dormindo diria isso. Olha, avisa esse idiota que é assim, assim, assim. Tá, ele não conhece o sapo em si, porque o sapo também não está lá em si, porra. Como é que o sapo ia estar em si? Tá? Que raio de sapo é esse? Né? Quer dizer, o sapo teria que estar presente com a totalidade dos seus momentos, num só momento. É o super sapo. Você tinha uma pergunta lá atrás, né? Quando estava referindo ao cão, existem sentidos que o cão tem de audição, então, que nós não temos, né? Sons que é capaz de ouvir. Isso, só que nós sabemos disso e ele não. Certo. Então também seria, assim, digamos, perigoso a gente também subestimar a capacidade do outro ser, achando que ele não é capaz de alguma coisa, porque aí nós é que estaríamos incorrendo um erro, porque pode ser que ele perceba que nós percebemos. Né? A única diferença é o seguinte, vamos dizer, isso aí já está, vamos dizer, na Bíblia. Né? A única diferença é o seguinte: todas as capacidades que os animais têm são lineares, elas vão numa certa direção, à custa da perda de outras. E o único bicho que sintetiza tudo isso é o ser humano. De cara, o único bicho que sabe da existência de todos os demais bichos é o ser humano. Por exemplo, as minhocas jamais souberam da existência de elefantes. Nem saberão. Um elefante não existe, cara. Esse é o conceito do Uexküll, um biólogo. Cada bicho vive num círculo de experiência muito limitado e determinado, que chama o seu Umwelt, é o mundo em torno. E desse mundo em torno só tem um certo número de coisas. Tá? Nós enxergamos o Umwelt de cada bicho, tá certo? E enxergamos aquilo articulado com o do outro bicho, outro bicho, outro bicho, outro bicho, outro bicho, outro bicho, e tudo isso está no nosso Umwelt. Entendeu? Então, pode haver criaturas superiores a nós, mas de natureza espiritual que enxerguem mais. Mas dos animais viventes, nós é que estamos enxergando mais. Então, o que estão achando ruim? Né? Quer dizer, é claro, por exemplo, um lobo pode ter muito mais faro. Não é isso? O senhor entende a percepção como uma integração de um processo assim que dá sensações, geram imagens, e o conjunto das imagens gera a percepção? Sim. Sensações auditivas geram imagens auditivas, sensações gustativas, imagens gustativas. Quer dizer, um conjunto de imagens que os sentidos proporcionam. Logicamente explicado é assim. Mas a explicação, vamos dizer, a estrutura lógica do processo não é a sua estrutura real. Porque a estrutura lógica vai ter que desmembrar os vários elementos para você saber, né, distinguir, tá certo? Mas no processo real, tudo isso vem misturado. Então, nós dizemos, pelas sensações, nós agrupamos as sensações. Bom, isso seria assim se você pegasse um processo que é instantâneo e desdobrasse, ele fizesse uma espécie de câmara lenta.
Quer dizer, essa é apenas estrutura lógica, não é o processo real. Essa é outra confusão também que nenhum escolástico faria. Tá certo? O que é, vamos dizer, a estrutura de um processo com o que é a sua realidade temporal. Temporalmente, tudo isso é quase simultâneo, você faz tudo isso ao mesmo tempo. Né? Eu não vou ter, né, não vou ter primeiro a sensação de martelada no dedo para depois perceber que deu uma martelada no dedo. Pelo amor de Deus, você tem a sensação no mesmo tempo que você tem a percepção. Não é isso? Agora, que são coisas distintas, são. Eu digo, o fato da martelada no dedo é distinto da dor. Claro que é distinto da dor. Só que são percebidos como síntese. Não é isso? Então, não, esse processo vai das sensações para as imagens, etc. Nunca pense que as coisas são realmente assim. Elas são esquematicamente assim. Né? Realmente, todo esse esquema se dá de maneira quase simultânea e absolutamente inseparável. Porque é isto mesmo que nos dá a vivência do que é realidade, é a inseparabilidade dos acidentes. Veja, qualquer um de nós percebe claramente a diferença, tá certo, entre o que é um ser e a representação dele. Por exemplo, o que está presente aqui na frente de mim, são vocês ou são suas representações? Eu posso fechar os olhos, ou posso ir até a esquina e conservar suas representações. Sim. Mas isso não os colocará, vamos dizer, presentes em pessoa. E aqui vocês estão presentes em pessoa. Como é que nós conseguimos perceber esta diferença se tudo que nós captamos são representações? Você tem uma representação é uma coisa, você tem uma percepção é outra completamente diferente. Agora, se você reduz tudo a representação, e pior ainda, diz a representação está só na sua mente, não tem nada a ver com o estímulo fora, então você está muito doido, porque você, se fosse assim, você não poderia nem dizer o que está dizendo. É isto que eu chamo, vamos dizer, a paralaxe. A paralaxe é o seguinte, o sujeito está dizendo uma coisa que pelo fato dele dizer, que para ele poder dizer, ele tem que saber que não é assim, senão ele não conseguiria nem dizer. Então ele está muito doido. Ele está vivenciando uma coisa e está dizendo outra completamente diferente. Quer dizer, veja, o sujeito reúne uma plateia de pessoas reais, tá certo? E diz, não há percepção do real, só representações. Eu digo, mas para quem você está dizendo isso? Para as nossas representações ou para nós? Se é para as nossas representações, você nem precisaria ter vindo em pessoa, mandasse a sua representação. Você está entendendo tudo isso? Olha, cá entre nós, vocês podem achar que eu estou exagerado, mas para mim toda a filosofia moderna, sem exceção, é uma palhaçada. Eu cheguei aos 50 anos de idade, eu fui chegando a essa conclusão, e eu não queria acreditar, eu falei, não é possível. Isso é cômico demais para ser verdadeiro, tá entendendo? E ao mesmo tempo é trágico, tá entendendo? Não pode ser, mas olha, eu não acho, não vejo escapatória. A pessoa perde a noção de que a experiência real, concreta, forneceu para ela os elementos para ela poder